Palavra de Deus em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 19 até o 23. 1 Coríntios 9, de 19 a 23. 1 Coríntios 9. A palavra de Deus nos diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Como os que vivem sobre o regime, para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Até aqui. Senhor nosso Deus, eu posso perceber nessas palavras do apóstolo Paulo um desejo que estava além do desejo humano, um desejo posto pelo Espírito Santo de Deus no coração do apóstolo Paulo, a respeito daqueles que ainda não conheciam e não desfrutavam da salvação que há em Cristo Jesus. Pai querido, é sobre isso que vamos falar nessa noite. Que esse entendimento e que esse desejo que havia no coração do apóstolo Paulo esteja sendo hoje também renovado em nossos corações. E que o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, querido? Eu tenho andado perguntando algumas coisas para Deus nesses últimos tempos. E muitas dessas indagações, dessas perguntas que eu tenho feito a Deus, eu faço primeiro em relação a mim, como pessoa, como homem de Deus, diante do meu Deus. Mas eu tenho perguntado também sobre situações que têm acontecido com a igreja de um tempo para cá. E eu não digo a igreja, somente a nossa igreja local, a igreja de Cristo, né, de um modo geral, na face da terra. Será que nós hoje ainda entendemos o chamado que nós recebemos da parte de Deus para anunciar o Evangelho? Ou a igreja hoje, ou o povo de Deus entende que esse chamado se restringe somente àqueles que estão em posição de liderança numa igreja local? Porque a impressão que eu tenho é que muitos cristãos perderam esse vínculo com a necessidade, o desejo premente de servir a Deus e de anunciar a sua palavra. Nós estamos comemoramos nesse último final de semana, porque foi no dia 31, de outubro de 1517, quando Martinho Lutero pregou aquelas 95 teses lá na porta da igreja que ficava no castelo de Wittenberg, posteriormente conhecido como a Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Havia no coração de Martinho Lutero, e não só no coração deles, mas de outros homens até que o antecederam, mas ele foi a pessoa que Deus usou para dar aquela martelada na hora certa, né? Havia um desejo ardente no coração daqueles homens de que o povo conhecesse a palavra de Deus. E conhecendo a palavra de Deus, tivessem a oportunidade de salvação. Porque a salvação vem pela fé, e a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Incomodado, Lutero, como estava por ver a sociedade afastada de Deus, né? E sem acesso à palavra, porque a palavra naqueles dias era acessível apenas a uma
elite do clero que escondia a palavra porque também deturpava essa mesma palavra para que aquelas pessoas não conhecessem a verdade. Eu fico pensando que aquele desejo ardente que havia no coração de Martim Lutero, o mesmo que havia no coração de John Knox, que era um líder, um reformador da igreja, nos anos de 1524, um homem que começou a arder também no seu coração na Escócia, a respeito da verdade da palavra de Deus. John Knox, ele disse: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Ou seja, eu sinto que se eu não ganhar a Escócia para Jesus, eu vou morrer. O pastor George Whitefield, que também lutava com Deus, e orava, clamando: Senhor, se não queres me dar as almas, então retira a minha alma, porque eu não quero viver. Mateus Henry, ele dizia: eu sinto gozo maior em ganhar almas para Cristo do que ganhar montanhas de ouro, de prata para mim mesmo. Ele era um pastor presbiteriano na Inglaterra entre os anos de 1662 e 1714. E tantos outros que a gente tem conhecimento na história, que foram apaixonados pela obra, pela palavra e pela ministração do Evangelho, para que vidas fossem salvas. Naqueles dias, homens perderam dezenas de anos, não perderam, mas ganharam, porque colocaram-se a serviço de Deus, dezenas de anos debruçados sobre uma mesa com pouca luz, escrevendo de forma rudimentar, como era costume naquela época, para que a palavra de Deus fosse traduzida nos idiomas, para que chegasse até nós, no idioma da nossa nação, o português. E eu fico pensando, o que a igreja hoje tem feito? O que nós temos feito? Será que nós temos realmente paixão pelas almas? Será que há um desejo no nosso coração de ver os nossos vizinhos, nossos amigos, familiares, pessoas que convivem conosco diariamente, durante a semana, que muitos deles não conhecem ainda a palavra de Deus? Sabem quem foi Jesus? Foi alguém que morreu na cruz e que quando chega o Natal a gente comemora o nascimento dele comendo rabanada. Ponto. É o que muita gente conhece hoje de Jesus. Mas como disse Paulo, escrevendo aos Coríntios, nós agora não conhecemos mais Jesus deste modo. Se antes conhecíamos a um Jesus segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E foi a palavra de Deus que chegou a nós, que nos mudou a forma de conhecer e de entender esse grande amor de Deus por nós, através do sacrifício do seu Filho. E uma das formas de medir, de aferir a saúde espiritual de um crente, de um cristão, é ver o interesse que ele tem de apresentar Jesus aos perdidos. Porque quando um cristão perde esse interesse, espiritualmente ele está em declínio. E eu digo que alguns já estão mortos, como disse Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Por quê? Porque a igreja de Corinto havia se desviado da palavra de Deus, estava agora se reunindo socialmente, e a própria ceia do Senhor havia se transformado numa experiência social, onde os primeiros que chegavam comiam tudo. Havia gente que se embriagava de tanto tomar vinho na ceia, havia gente que se empanturrava de pão, ao ponto que quem chegasse depois não tinha nem o que comer. Agora você imagina o nível de entendimento espiritual, ao ponto de Paulo dizer: e isso que vocês estão celebrando não é, nunca foi e nem nunca será a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor não é isso. E eu fico pensando que, ao longo dos anos, em se tratando de um assunto que a gente está falando tanto agora nos últimos dias, que é a reforma protestante, a igreja precisa passar por reformas. Hoje pela manhã eu estava compartilhando isso com os irmãos, até que ponto arde o nosso coração pelas vidas que não conhecem a Jesus. Até que ponto arde o nosso coração quando você sabe que alguém
ainda se curva perante um ídolo, um demônio, e está adorando a uma imagem, seja ela de que for, do que ela seja feita. Até que ponto não queima o nosso coração ver hoje uma juventude afastada de Deus, se transformando em ateus dentro das nossas universidades, principalmente as federais, estaduais, as universidades públicas. A coisa é tão séria que existe um desejo daqueles que governam essas universidades de que aqueles que lá adentram não tenham um pensamento diferente. Nós vivemos essa semana uma situação, me permita, queridos, às vezes fazer determinadas pontuações com o que está acontecendo no nosso país, porque nós precisamos entender o que está acontecendo ao nosso redor. Essa semana houve uma luta jurídica, né, da nossa educação, né, setores da educação, que queriam zerar a prova de quem fizesse o Enem, que hoje aconteceu a primeira fase, e domingo que vem acontece a segunda fase do Enem. Eles queriam zerar a prova de quem fizesse uma redação que eles julgassem, lá na cabeça deles, ofensiva aos direitos humanos. A juíza Carmen Lúcia, né, que hoje é presidente da Suprema Corte, essa bomba caiu em cima, né, da mesa dela, ela leu, interpretou e disse: espera aí, vocês estão dizendo então que um jovem que vai fazer uma redação, ele não pode expressar aquilo que ele sente pelo que está acontecendo atualmente na nossa nação, com o risco dele ser julgado como alguém que está invadindo os direitos humanos e ele perder, tirar 0 na redação e perder todo o sacrifício de um ano de estudo para o Enem? É isso que vocês estão dizendo? Pois eu não vou dar isso. As pessoas têm liberdade de expressão e de sentimento. E ainda digo mais, estou baixando uma norma, só pode perder até 200 pontos. 200 pontos na prova do Enem, queridos, é quase nada, né? Por quê? Porque ela já viu até a possibilidade de um dos corretores da prova não anular a redação do candidato, mas tirar-lhe todos os pontos que possa ser tirados na redação. Ela falou: por esse motivo, só pode tirar até 200 pontos. Se for erros de português, de concordância, verbal, ou seja, ortográfico, vocês podem tirar, mas por isso não. Por quê, irmãos? Porque há um pensamento na nossa nação, hoje, de que é interessante que os jovens que vão adentrar as universidades sejam garantidamente ligados ao pensamento ateu, comunista, esquerdista, e ligados a toda essa polêmica, né, de ideologia de gênero, LGBT. Eles querem esses lá dentro da faculdade. Eles não querem aqueles que pensam segundo a palavra de Deus, porque esses vão formar opinião contra aquilo que eles pensam. Então já estão tentando eliminar esses jovens no Enem. Olha que ponto nós chegamos. Mas por que eu estou citando isso? Eu estou citando isso porque nós estamos como igreja no meio de tudo isso. E eu pergunto, se a igreja não evangeliza, para onde a igreja está indo? Porque os ateus estão evangelizando, segundo o jeito deles. Porque aqueles que têm uma vida depravada e totalmente contrária à palavra de Deus, estão falando abertamente e sem vergonha do que pensam. Quando alguém chega a ir para uma área pública e ficar ali nu, e colocar crianças junto, você imagina o que essa pessoa tem de audácia, de, subversão. Enquanto isso, vemos uma igreja cristã, evangélica, que sequer fala de Jesus ao seu vizinho, porque tem vergonha, porque se acomodou, porque acha que, não adianta. Enquanto isso, nós vemos um pensamento ideológico, ateu,
contrário à palavra de Deus sendo disseminado na nossa nação. E percebo na vida de muitos cristãos uma apatia em relação a tudo isso. Uma apatia até mesmo em relação aos filhos que estão em determinadas escolas, cujos conteúdos dessa natureza, de ideologia de gênero, estão sendo aplicados na vida das crianças, e os pais inertes de braços cruzados, dizendo, fazer o quê? A primeira coisa é pressionar a liderança da escola, a direção. Há um procurador da República, um servo de Deus, que está visitando lugares e fazendo palestras, dizendo, não aceitem isso. Vocês estão cobertos pela Constituição quando vocês lutam contra isso. E talvez tenhamos até que tirar os nossos filhos de algumas dessas escolas. Há 8 anos atrás, quando Deus colocou no meu coração que a igreja precisava militar na educação, nós não estávamos passando por nada disso. Mas já naqueles dias, por ver para onde a carruagem estava se dirigindo, as festas de Halloween acontecendo nas escolas, e os pais sendo obrigados, as crianças sendo pressionadas, senão vai perder ponto na matéria tal, e tem que participar, e tem que se vestir de bruxa, e tem que fazer bruxaria, e tem que fazer magia, e tem que fazer trabalho de magia. Irmão, trabalho de magia. As crianças sendo induzidas a fazer esse tipo de coisa. Mas hoje as coisas estão indo muito mais longe. Quando em algumas escolas, a menina está sendo pressionada a ter relacionamento antes do casamento, o rapaz, então, nem se fala. Onde o pensamento de igreja, família, pai, mãe, não está sendo respeitado por essas escolas. E hoje eu vejo que há 8 anos atrás eu estava antecipando sem saber, mas Deus me incomodando para que a gente tomasse uma postura nessa área. E esse ano parece que está acendendo na cabeça de muitos pais a realidade de que nós precisamos ter os nossos filhos numa escola onde os professores vão reiterar diretamente, diariamente, aquilo que diz a palavra de Deus. Ou seja, sempre lembrando as crianças, a palavra de Deus diz assim, Deus quer que seja assim, porque isso não vai acontecer numa escola secular, nunca, até porque é proibido. Lá é proibido fazer isso. Mas eu vejo que esse ano está havendo um acordar. Esse ano, de propósito, os irmãos devem estar reparando, nós já estamos em novembro, e eu não fiz propaganda da abertura das matrículas da nossa escola. É porque eu queria ver o que ia acontecer esse ano. Mas já está acontecendo. Vários pais estão procurando a escola para matricular os seus filhos aqui. Por entenderem que não dá mais para dividir, não dá mais para ficar assim, não, fazer o quê? É assim mesmo, é tudo igual. Não é tudo igual, irmãos, não é. Eu louvo a Deus por cada pai e mãe que tem essa preocupação, que não está relegando isso a segundo plano. Sabe por quê? Porque se nós não começamos o evangelismo dentro da nossa própria casa, eu quero dar uma notícia aqui para todo pai e mãe, tá? Filhinho de crente não é crentinho. Filho de crente não é neto de Deus. Deus não tem netos. Tem muito pai e mãe que está achando que por tabela, por trazerem os seus filhos para a igreja aos domingos, né, estão garantindo que os seus filhos um dia serão bons servos de Deus. Eu quero dizer para você, se você está pensando isso, mude o seu pensamento. Porque o fato de trazer o seu filho para a igreja, para um culto ou outro, quando você acha que está legal, não está chovendo, não teve nenhum problema, não aconteceu nenhuma festa na família, né? Não aconteceu nada que atrapalhasse você chegar no culto, aí você vem. E se você pensa dessa maneira, eu quero dizer para você que o seu filho está sendo desevangelizado. Com a sua postura e com o que está acontecendo do lado de fora, que questiona, porque o mundo questiona 24 horas por dia a razão da nossa fé. E eu quero dizer que de agora por diante, irmãos, do jeito que a coisa está indo, do jeito que o Brasil está, do jeito que nós estamos vendo acontecer, eu e você, porque nós moramos aqui no Brasil, eu quero dizer para você que isso vai se intensificar cada dia mais. Cada dia mais vai ter que ter uma postura. Quem é de Deus e quem não é.
Quem é crente de verdade, quem tira um tempo somente para a igreja. Quem está envolvido na obra de Deus, ama a obra de Deus, sente essa paixão que existia no coração do apóstolo Paulo. Eu fiz-me de tudo para com todos, para ver se de algum modo eu conseguia salvar alguns. Paulo disse, eu esmurro o meu próprio corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo eu pregado, não venha a ser desqualificado pela própria palavra que eu preguei. Há muitos pais hoje que estão se desqualificando perante os seus filhos em relação à própria palavra que falam, porque falam uma coisa, mas fazem outra. Eu quero dizer para você, que é pai, se os seus filhos não verem você apaixonado pela obra de Deus, eles não serão apaixonados pela obra de Deus. E nós estamos chegando a um tempo, irmãos, ou alguém é apaixonado por Deus, ou não vai suportar a pressão. Porque a pressão que nós vamos sofrer de agora por diante como cristãos no Brasil e no mundo é para decidir o seguinte, tu é crente mesmo, de verdade, ou você é daqueles que, não, depende, né, do momento, da hora, da situação. Se você está nesse time, eu quero dizer que a sua fé perecerá. Você vai fazer parte, sim, com certeza, daquele grupo que chamamos hoje de desigrejados, afastados, seja qual for a terminologia. Por quê? Porque dado o momento que nós estamos vivendo hoje, irmãos, ou nós fortalecemos a nossa vida em Cristo, e amamos a Deus, e amamos aqueles que estão lá como pecadores, e precisam da palavra de Deus, ou nós não vamos suportar. Por que eu estou falando isso? Domingo passado, eu falei à igreja sobre comprometimento. Qual é o nível de comprometimento que você tem com Deus? Com a palavra de Deus, com a obra de Deus, com a casa do Senhor. Qual é o nível de comprometimento que você tem? E eu fiz uma indagação, eu disse, se todos na igreja que você frequenta como membro, tivessem o mesmo nível de comprometimento que você tem, como essa igreja seria? Só quer dizer todos, desde o membro mais novo até o bispo da igreja, se todos pensassem e fizessem o que eu faço, tivessem o mesmo comprometimento que eu tenho, oh Deus, coitada dessa igreja. Essa igreja não suportaria. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho percebido, irmãos, um total descompromisso dos crentes hoje com a ministração do Evangelho na vida de pessoas que convivem com esses crentes, mas que nunca conhecerão a Jesus se depender desses crentes. No mês agora de novembro, nós temos em nossos arquivos, né, da igreja, fichário da igreja, nós temos aproximadamente 70 e poucos casais fazendo aniversário de casamento. E nós convidamos os casais, as famílias, venham agradecer, venham louvar a Deus, venham dizer, Senhor, muito obrigado, né, por essa bênção de completar mais um ano de vida conjugal no meio dessa conjuntura que está aí o planeta, né? Desses mais de 70, apenas uns 25 vieram ao culto de quarta-feira, ou seja, praticamente um terço. Mas desse um terço, eu tenho dito, irmãos, não venha sozinho. Traga um casal com você, um casal que seja. Você convida 10 casais, de repente um vai aceitar e vai vir. Mas ore, comece a orar, Senhor, quem eu vou convidar? Senhor, esse é meu mês de aniversário de casamento, qual o casal que nós vamos convidar? Aí eu pergunto, quantos crentes hoje estão fazendo isso? Nós averiguamos na quarta-feira agora que só um casal trouxe convidados. O restante dos outros 24 trouxeram ninguém. Só que nós estamos dando um prêmio, né, um bônus, um presente para o casal que vai ser sorteado para ir para a pousada, com final de semana pago, pela igreja uma parte, pela pousada outro. Mas um irmão da nossa igreja, e disse assim, eu quero que haja salvação de casais. Eu vou doar do meu bolso. Eu quero doar um final de semana para que o casal que vai ser sorteado leve um casal de amigos para evangelizá-los.
Quanto vai custar? Nada, eu vou pagar tudo. Pois os 2 casais que foram sorteados, tanto para pousada quanto para utilizar uma casa em Cabo Frio, que tem 2 quartos na Praia do Forte, gratuitamente no final de semana. Casa essa que é alugada, mas que vai ser utilizada gratuitamente, porque uma família da nossa igreja também está doando a casa. Os 2 casais sorteados, nenhum deles vai levar ninguém, porque simplesmente não trouxeram ninguém ao culto. Irmãos, a coisa é muito preocupante. Quer dizer que nem abençoando, nem oferecendo alguma coisa, as pessoas se habilitam de convidar um casal. Convida 2, convida 3, eu já falei, se vierem 3 casais, seu nome vai para a urna 3 vezes. E vai sair com um dos casais, né, que você convidou. E esse casal vai ser o casal que Deus escolheu para você passar um final de semana tendo comunhão e aproveitando para falar de Jesus. Aproveitando aquela deixa, assim, você está vendo esse hotel maravilhoso aqui? Pois é, um casal servo de Deus pagou para vocês virem aqui. Você imagina, eles nem conhecem vocês. Assim é o amor de Jesus por nós. Ele usa pessoas para nos abençoar que nós nem conhecemos. Irmãos, que evangelismo melhor do que esse? Mas é triste porque as pessoas vêm simplesmente, sabe, não deu tempo, não tive ninguém, não pensei em ninguém, não estava ninguém na minha cabeça, sabe? Aí você olha um homem que diz assim, Senhor, dá-me almas para ti, ou eu morrerei. Aí você vê Paulo dizendo, eu fiz-me de tudo para com todos, para ver se de todos os modos eu conseguia salvar alguns. Tudo faça por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Aí a gente olha para a igreja hoje e descobre, Senhor, tem alguma coisa errada com essa igreja. Aonde está a paixão pelas almas? Não vamos falar espiritualmente, não. Vamos falar numericamente, vamos falar pragmaticamente. Qualquer nação do mundo, que crescer a uma taxa de natalidade menor do que 2, essa nação está fadada a desaparecer do planeta com o tempo. A mesma coisa acontece com a igreja. Você sabe por que os muçulmanos estão se tornando maioria em alguns países da Europa? E eles já têm projeções feitas pelos muçulmanos de que até o ano tal, alguns países da Europa serão de maioria islâmica. Países onde acontecer o berço da reforma protestante. Simplesmente pela atitude que nós estamos tomando hoje, de não evangelizar, de não falar de Jesus, de não trazer um casal, de não chegar no dia do nosso aniversário, aproveitar e trazer um amigo do trabalho. Estou fazendo aniversário, é um culto em ação de graças pelo meu aniversário. Você está dispensado de ir na minha missa de 7º dia, até porque ela não vai acontecer. Eu quero que você vá no meu aniversário. Bem melhor, né? Ir no aniversário do que numa missa de 7º dia. Pois é, as pessoas perdem essas oportunidades. Sabe por que perdem? Porque não estão nem pensando, irmão. A verdade é que a maioria dos crentes hoje nem pensa nisso. Os que pensam alguma coisa conseguem chegar no culto. Como eu disse, de mais de 70 casais, 25 vieram ao culto. Oh, glória a Deus, vieram, mas vieram desacompanhados. Vieram despreocupados. Evangelizar para quê? Falar de Jesus para quem? Você sabe o que me preocupa, queridos? Porque isso põe em risco o Evangelho de Jesus na nossa pátria. Porque isso põe em risco o futuro dos nossos filhos. Que país eles terão para viver? Os nossos netos. Eles terão uma nação crescente, cristã, operante, operosa, praticante? Ou eles terão uma nação que um dia, lá no passado, olha, há tantos anos atrás, essa nação teve uma igreja aqui que evangelizava.
Quando nós viemos de lá do templo antigo para cá, nós batizávamos a cada 3 meses, em média, 60, 70, chegamos a batizar até mais de 80 pessoas em 3 meses. Chegamos a fazer cultos de batismo 2 domingos seguidos, 17, 19 e 30, 4 cultos para batizar todos os candidatos em 2 finais de semana. O último batismo que a gente realizou aqui, só precisou de um culto. 16 pessoas foram batizadas. Agora, no final do ano, por causa do negócio, né, que, sei lá, Jesus volta aí e tal, vai virar o ano, né? Pode dar azar se eu virar de 17 para 18 sem me batizar, né? Enfim, aí dá um número maior, tem 40 e poucas pessoas preparando para o batismo. Mas por que eu estou citando esses números? Porque você precisa saber dos números da sua igreja, que são os resultados do nosso evangelismo. Se cada crente que é membro da nossa igreja conseguir trazer uma alma para Jesus em 1 ano, olha, irmãos, 1 ano, tempo aberto, 365 dias, uma alma, a nossa igreja dobraria de tamanho de um ano para o outro. E aí os irmãos percebem como que nós estamos longe disso. Porque simplesmente descansamos em cima de alguém. Alguém vai convidar, alguém vai fazer. Eu não preciso, olha, se eu não fizer, não vai fazer nem falta, porque todo mundo vai fazer, menos eu. E todo mundo pensa a mesma coisa e ninguém faz. Irmãos, já disse isso, quando é para ganhar prêmio, você nunca pensa no outro, né? Quem quer ganhar um prêmio? Você levanta a mão, não quer nem olhar para o lado, quem é que vai levantar a mão? Eu quero. Mas nós deveríamos fazer isso com o evangelismo. Quando Deus perguntou a Isaías, quem enviarei, Isaías, por nós? Isaías não olhou nem para o lado e disse, envia-me a mim, Senhor. E eu percebo que hoje, nós estamos ocupados demais nas nossas tarefas, nos nossos afazeres, e não nos preocupamos, e tem pessoas morrendo sem Jesus bem perto da nossa casa. Tem casamentos desabando, tem famílias se divorciando, tem filhos que estão se drogando, jovens que estão se destruindo nas drogas, e nós nos ficamos bem felizes, porque afinal de contas eu já sou crente, sou salvo, amém, glória a Deus, aleluia, uma vez salvo, salvo para frente, oh, glória a Deus. Ué, que isso? Essa teologia não cabe dentro da visão bíblica, porque a visão bíblica nos fala sobre luta diária, nos fala sobre crescimento diário. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque fazendo dessa forma não tropeçareis em tempo algum. Mas o que a gente percebe, irmãos, é aquele descanso. Não, eu já sou crente, já conheço a Bíblia, olha, eu sou membro da Igreja Nova Vida, desde lá do galpão, e daí? Onde está a paixão pelas almas? O evangelismo que dá resultado, irmãos. O evangelismo que converte os nossos filhos e que garante que eles nunca largarão o Senhor nas suas vidas. E que eles vão passar esse evangelho para os seus netos, para os nossos netos. É esse que Deus determinou lá em Deuteronômio 11, 18. Deuteronômio 11, 18. Deuteronômio 11, 18. Deus disse ao povo de Israel, quando eles estavam na sua saída do Egito, né? Deus deu uma ordem àquela nação, dizendo, ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. A palavra de Deus precisa estar dentro do coração e queimando na nossa alma, queimando, Senhor, intercedendo por aquela pessoa que não está ainda em Cristo, olhando para aquele pecador que convive com você lá no ambiente de trabalho. Satanás está solapando a vida dessa pessoa, seja ele seu colega, seu patrão, seja quem for lá. Senhor, essa alma te pertence, lutando em oração por aquela vida,
Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Não adianta colocar só na mente, irmãos. Atai-a por sinal na vossa mão. Significa o quê? A palavra de Deus precisa frutificar na nossa mão, nas nossas atitudes, para que estejam por frontal entre os vossos olhos. Ou seja, para que esteja, porque se não tiver, queridos, na alma, se não tiver no coração, não vai estar na mente. Primeiro no coração, primeiro na alma, depois se transforma em atitudes e depois não consegue largar a nossa mente. Aqui está dizendo: ensinai-as a vossos filhos, falando delas na igreja quando forem no culto aos domingos. É o que está aí? Ué, está não? E por que tem um monte de gente que só faz assim? Ensinai-as aos vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos, e levantando-vos. Escrevei-a nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias, os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Irmãos, que dificuldade para falar para os pais hoje sobre a importância de gerenciar a vida do seu filho que anda na cabecinha dele, na cabecinha dela. Que dificuldade, irmãos, o ministério infantil da igreja tem, porque deixa as crianças lá e, olha, se vira aí, dá o jeito de vocês aí, porque eu não faço a semana toda, vocês têm que se virar nos 30 aí. Vem aí a escola de Daniel, agora, na última semana, no último sábado de novembro e os 2 primeiros sábados de dezembro. 3 sábados, 2 palestras, cada encontro. Para que a gente tem a escola de Daniel? Para preparar os jovens que estão fazendo Enem agora, hoje e domingo que vem. E aqueles que já estão dentro da faculdade e não fizeram. E aqueles que vão entrar no ano que vem, mesmo não fazendo Enem, porque vão fazer uma universidade particular. Ou seja, vai adentrar uma universidade, criamos, irmãos, a nossa igreja tem o que nenhuma igreja que eu conheço tem, que é a escola de Daniel. Eu já perguntei a vários pastores: você conhece um trabalho assim? Você conhece um trabalho assim? Que prepara o jovem cristão para ele ser como um Daniel lá dentro da faculdade, para ele não virar Maria vai com as outras, para ele não ir atrás dessa turma de ateu, sabe, de movimento comunista, de vida, sabe, pregressa, permissiva, envolvimento com sexo fora do casamento, sabe, bestialidade. Na tua igreja tem um trabalho? Não tem. Você conhece alguma igreja que tem? Já perguntei a vários pastores, não conheço. Vocês são pioneiros. Aí nós temos, vamos dizer, 30, 40 jovens na nossa igreja que se encaixam nesse perfil. Aí no dia da escola aparece 10. Desacompanhado dos pais, que estão nem aí. Meu irmão, esses são sinais de uma vida espiritual que desvanece. De um encontro com Deus que aconteceu lá no passado, mas que hoje não funciona mais. Esses meninos e meninas que não vão fazer, eles não estão interessados em fazer, alguns nem querem fazer, porque eles já sabem o que eles querem na universidade. Eles querem ser como aqueles que estão lá, que matam aula na sexta-feira para tomar chopinho, que marcam encontros furtivos para festas, né, de orgias, que aderem ao estilo de vida ateu, politicamente correto, para ficar bem com todo mundo. E o que nós faremos? No passado, alguns líderes evangélicos diziam o seguinte: não deixe seu filho fazer faculdade, porque senão vai desvirtuar esse menino, essa menina. Erraram. É mais fácil você mandar não fazer, né? Porque não dá trabalho, é só não fazer. Mas o que a gente tem que fazer é lutar pelos nossos filhos, é sentar com eles na escola de Daniel, ao lado deles, dizendo: meu filho, minha filha, papai e mamãe estão com você.
Você vai para lá, mas você não vai se perder não. Você vai virar cabeça lá e não cauda. Me preocupa, irmãos. Eu estou abrindo o meu coração para você, para que você entenda como está a nossa mente. Vamos continuar assim? Vamos continuar não nos importando com aqueles que estão morrendo, sendo ceifados ao nosso lado, sem conhecer Jesus, e dizendo que isso não é um problema nosso? Pense nesses homens que doaram a sua vida no passado, para que a Bíblia chegasse na sua mão hoje. Se eles pensassem como você, onde estaríamos hoje? Onde estão os homens e as mulheres que Deus vai usar nos nossos dias? Ô bispo, não me olha com essa cara não, olha para o lado, não tem nada a ver com isso não. Deus tem me incomodado em relação a isso. Deus tem me incomodado. Eu não consigo viver à vontade num ambiente onde eu percebo que as pessoas que deveriam estar evangelizando sequer convidam para um culto, mesmo que tenham um prêmio de ir para uma pousada de graça. Já pensou se nós tivéssemos que convidar essas pessoas para morrer por Jesus? Aí só está brincando, né? Aí só foi forte demais agora. Eu não consigo convidar para ir num culto que ela pode ganhar um presente de ir para uma pousada de graça em Penedo. Você imagina se eu convidar ele para sofrer por amor a Cristo? Pois é, se o convite for esse, até eu estou fora. Pois eu quero dizer para você que o convite é esse. E é chegada a hora que o machado vai bater na raiz das árvores. E todo ramo que o Pai não plantou será cortado e lançado no fogo. Quando eu digo à igreja que nós precisamos evangelizar, é porque isso é a nossa vida. Imagina eu dizendo para você aqui nessa noite, querido, olha só, todo mundo junto, vamos respirar, que senão a gente morre. Mas bispo, coisa doida o senhor dizer que a gente tem que respirar. Todo mundo sabe que tem que respirar, ninguém aguenta ficar sem respirar. Imagina que eu tivesse de dizer aqui nessa noite, queridos, olha, nós precisamos nos alimentar, comer diariamente, tomar água. Ô bispo, você está chovendo no molhado, todo mundo sabe disso, todo mundo faz isso. Mas eu digo a você que respirar, comer e tomar água está na mesma proporção para o evangelizar. Crente que não evangeliza já morreu e não sabe. Crente que não tem paixão pelas almas já morreu espiritualmente e não sabe. E não sabia Sansão que o Espírito de Deus já havia se afastado dele. Ele pensou que estava com ele, mas já não estava com ele há muito tempo. Por causa das atitudes dele. Povo de Deus, isso é sério. Quando foi a última vez que você falou de Jesus para alguém e essa pessoa conheceu Jesus e se converteu? Eu não vou pedir para levantar a mão porque eu não quero criar constrangimento, eu só quero que cada um argua o seu próprio coração. É um fato constatado que muitos cristãos vão passar a vida inteira frequentando uma igreja local sem ganhar uma só alma para Jesus. É um fato. Tudo bem, bispo, é um fato, mas eu não quero fazer parte dessa estatística, eu não quero estar nessa estatística. Eu não aceito estar nessa estatística. Eu quero estar em outra estatística,
entre aqueles que durante a vida vão angariar dezenas, centenas, quem sabe milhares de almas para o Senhor Jesus. Eu até hoje penso na irmã que me levou a Cristo, eu e minha mãe. Quantos irmãos vêm para essa igreja com 1, 2, 3 lugares vazios no seu carro e nunca trazem ninguém? E essa irmã saía ali do Alcântara, um pouquinho antes do Alcântara, aquela rua que tem antes da entrada do Alcântara. Ela morava ali numa casa simples e tinha o carro da época, né? O famoso, grande, maravilhoso, espaçoso Chevette. E era ela, o marido, a moça que morava com ela e cuidava das crianças, 2 crianças pequenas, né? Aí eu já contei 5. Mas dentro daquele chevetinho, ainda tinha lugar para mim e para minha mãe. E ela fez isso meses a fio. Minha mãe se batizou, eu me batizei, e só depois que meu pai veio se converter, e aí, com uma ação divina, minha mãe conseguiu comprar um carro, porque usou um homem que jamais esperávamos para comprar e dizer: o carro é teu, paga como puder. Mas eu fico pensando o seguinte: aquela irmã que fazia aquilo, ela estava levando ali um garoto com 14 anos, uma amiga que ela tinha desde a juventude, minha mãe era amiga dela desde a juventude, e o filho dela com 14 anos para a igreja. Será que ela podia imaginar que ali naquele banco traseiro espremido perto da porta estava um menino que se transformaria num bispo da igreja? Com certeza não. Hoje, quando eu estou aqui diante dessa igreja, como estive de manhã, agora à noite, uma igreja com milhares de membros, você sabe na conta de quem vai entrar esse galardão? Na conta dessa irmã. Às vezes você pensa assim: eu nunca vou levar milhares de pessoas a Cristo. Será? E se você ganhar alguém que vai fazer isso? Esse galardão vai entrar na sua coroa. Queridos, sejamos apaixonados pelas almas que estão perecendo. Ao lado da nossa casa, dentro dos nossos condomínios, nos nossos ambientes de trabalho, entre os nossos familiares, porque disso depende o que vamos povoar o céu e o que vamos despovoar o inferno. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta e está se superando em matar, roubar e destruir. Satanás está se reinventando para fazer isso. E a igreja está fazendo o quê? Irmãos, eu quero ver mudança nos próximos cultos. Nessa quarta-feira agora, vamos dar um testemunho aqui, maravilhoso, olha, tremendo, um testemunho de poder de Deus. Mas quem vai vir para assistir? Os crentes? Para a gente bater palma, dizer amém, glória a Deus, aleluia, e bordar a roupinha dos santos? Não. Tem pessoas lá que convivem com você, que precisam estar aqui nessa quarta-feira. Mas como é que eu vou fazer, bispo? Começa orando. E até quarta-feira você seja ousado e convida. Passa lá, bota dentro do teu carro. Mas meu carro já tem 5, bota 6. Se necessário for, dependendo da dificuldade, traz a tua família, volta lá e pega esse pessoal. Quando a gente quer, a gente sabe como fazer, né? Mas quando a gente não quer, a gente dá uma desculpa. Eu só sei de uma coisa, irmãos. O recado está entregue. Eu não vou lavar as mãos porque eu não sou Pilatos. Porque eu vou continuar falando disso com você. Mas não resista àquilo que o Espírito de Deus está falando à sua igreja. Não podemos ser uma igreja que não evangeliza. Não podemos ser uma igreja que não traz alguém da família, que não ora por alguém, que não intercede, que não busca o que está perdido. Não podemos ser essa igreja.
Se muitas igrejas estão assim, que a nossa seja diferente. Que a nossa saia dessa média horrível, dessa média infernal, porque Deus não quer isso. Deus quer ainda hoje salvar, libertar, curar, transformar, abençoar vidas, mas o canal que Ele tem somos nós. Deus não vai mandar um anjo do céu não, irmãos, somos nós que vamos fazer isso. Você vai ser um instrumento nas mãos de Deus, e eu quero nessa noite orar com pessoas que queiram romper essa barreira. Bispo, eu reconheço, realmente eu estou nessa média que o senhor está falando aí. Eu não falo com ninguém, de vez em quando eu falo lá um pouquinho, mas muito descompromissado. Eu não tenho um compromisso de orar por ninguém, de interceder, Senhor, essa alma precisa se converter. Não faço isso, bispo. Mas eu não quero continuar assim. Eu quero que o Senhor me dê paixão por essas almas. E eu comece a ficar interessado por isso. E o Senhor vai ver que a partir de hoje, da minha parte, isso vai começar a mudar. Irmãos, para que nós estamos preparando uma igreja com 1.800 lugares, quando tudo estiver pronto, vai caber 1.800 pessoas lá em cima? Para que a gente está preparando? Porque a gente está fazendo aqui basta. Olha aí, ó. Quantos lugares vazios? Tá bom. Para cima para quê? Irmão, só tem uma coisa que justifica tudo isso. São as vidas que vão ser salvas através de mim e de você. Só isso. Se não temos mais nenhuma vida para apresentar para Jesus, eu acho que é bom a gente parar essa obra e continuar aqui embaixo. Pronto, está resolvida a parada. Mas se você acha que ainda tem gente na sua família precisando de Jesus, se você acha que os seus filhos precisam se envolver na obra de Deus, se você acha que você precisa se envolver mais, tem muito irmão aqui que não trabalha em ministério nenhum, vem à igreja, só assiste o culto e vai embora. Se você acha que isso tudo pode mudar, aí nós precisamos daquele espaço lá em cima. Eu digo mais, aquele espaço vai ficar pequeno. Porque de um ano para outro, se a nossa igreja dobrar o número de membros, já não cabe mais. Pronto, já estamos no problema lá em cima. Já vamos ter que voltar a fazer 3 cultos domingo, lá em cima. Irmãos, eu encaro. Durante anos a fio, sem nenhum pastor para me ajudar, eu fiz 3 cultos naquele galpão sem ar-condicionado. Irmãos, horário de verão, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, era 4. Naquele telhado de amianto, naquele galpão, só Jesus na causa. Mas eu digo a você que por causa do que eu fiz naquele tempo, você está hoje aqui. Aí nós vamos nos poupar? E aqueles que virão, que Deus quer trazer para o lugar que estamos construindo? Você quer assumir hoje um compromisso diante de Deus, de começar a ser um evangelista onde você estiver? Eu não tenho jeito, eu tenho boca pesada. Abra a tua boca. Jesus falou assim, tu abra que eu vou colocar a palavra. Abra a tua boca que eu vou colocar a palavra na tua boca. Começa a orar por essas pessoas. O primeiro evangelismo é o da oração. Clamar, Senhor, essa vida precisa te conhecer. Senhor, me dá essa alma. Senhor, eu tenho que conquistar essa alma para ti. E aí as coisas começam a acontecer. Quando menos espera, essa pessoa te procura. Ela te procura. E pede ajuda. E aí você abre o teu coração e fala do amor de Deus para ela. Mas tudo começou com a oração. Sabe onde pode começar a oração? Na torre. Comece a orar lá na torre. Leve um papel com os nomes para a torre. Senhor, aqui. Esses nomes eu quero colocar diante de ti. Usa-me para falar do teu poder a essas pessoas. Deus vai usar você. E você vai ver e vai sentir talvez algo que você nunca sentiu na sua vida. Porque quando você começa a ter paixão pelas almas, algo novo acontece dentro de você. Enquanto você não sente isso, você é aquele crente meia boca, né? Aquela coisa assim, vai, não vai, não sei se fico, se vou. Mas quando você põe a paixão pelas almas, você não consegue mais retroceder. A sua vida agora é dali para frente e para o alto, nunca para trás nem para baixo.